Bom, quais são os tipos de ciclos de vida ou biociclos que temos na natureza, no mundo, no universo das macroalgas, tá? Existem ciclos que são digenéticos e ciclos que são monogenéticos e ciclos que são trigenéticos. Monogenético significa sem alternância de geração. Não tem alternância de geração, sempre vai ser um tipo de geração. Normalmente são essas algas que vão se reproduzir somente de maneira sexuada, como, por exemplo, o sargassum, que ocorre, a alga parda que ocorre ao longo do nosso litoral, né? Fucus, alga verde cara, que ocorre em água doce, vai se reproduzir sempre de maneira sexuada. Então, é um ciclo monogenético, não tem alternância. Tem o ciclo digenético, aquele que alterna entre duas gerações, dois tipos de biontes, gametófito e o esporófito. O gametófito que produz gametas, aí o gameta vai fecundar, produzir zigoto, o zigoto vai produzir um esporófito, o esporófito vai produzir esporos. Então, são plantas distintas, tá? Mesma espécie, plantas distintas, duas gerações, né? Que é a maior parte das algas verdes e algumas algas pardas e vermelhas. E o ciclo trigenético, bom, esse é o mais complicado, interessante. Ciclo trigenético, a espécie tem 3 tipos de gerações, mas são 2 biontes. Você tem uma geração, um gametófito, um esporófito e um outro tipo de esporófito, tá? O esporófito do meio, chamado carposporófito, é um esporófito especial, menorzinho, que vive agarrado à planta-mãe. Esse é um tipo de ciclo especial de um grupo das algas vermelhas. Nós vamos ver que a grande parte das algas vermelhas possuem esse tipo de ciclo de vida. 3 gerações, tá? Então, a gente tem biontes entre as gerações que podem ser iguais ou diferentes. No caso, por exemplo, da alga uva, aquele modelinho, né, que vocês chegarem ali nos moles, você vai encontrar espécies de uva, né, são isomórficos, ou seja, tanto gametófito como esporófito, os fenótipos é iguais. Vocês vão chegar ali, vocês não vão saber se vocês estão vendo o gametófito ou esporófito, não assim a olho nu, eles são iguaizinhos, tá? Assim também a macroalga cladófora, que é uma macroalga verde filamentosa mais simples. E outros tipos de ciclo de algas, né? Existem biontes heteromórficos, biontes diferentes. O gametófito e o esporófito são diferentes, com fenótipos diferentes. Como, por exemplo, né, na laminária, uma grande alga parda, ou das kelps, né, macrocistes, onde você tem um talo grande, que é o visível, que aparece na natureza, que a gente chama de esporófito, e o gametófito é uma coisa pequenininha que a gente não vê. A gente não vê muito, se forma, normalmente está na base ali do esporófito, né? Mas ele é extremamente necessário, fundamental para fechar o ciclo. Ou no caso da pórfira, a pórfira é aquela alga do sushi, né? O que a gente come, né? Da alga do sushi, o que a gente come é um gametófito, é uma planta que produziria gametas se a gente não estivesse comendo. E o esporófito é uma fase filamentosa fininha, diminuta, que cresce sobre conchas, tanto que é chamado também de conchocélios. Então, gente, olha só, é muito louco, né? As macroalgas são muito loucas, existe de tudo quanto é tipo quase, né? No caso aqui da alga parda, a visível é que é um esporófito, e no caso da alga vermelha, o visível é um gametófito. No caso da alga verde, os dois são iguais, os dois são visíveis e muito iguais, parecidos, né? E não tem diferença. Então, é quase impossível botar uma regra, né? A gente vai ver que tem diversos tipos. Então, a gente tem a alternância, né, entre a fase de haploide e diploide. Quando a gente tem a fase haploide, um talo, ele é haploide, né? Ele só alterna um talo, uma fase, um ciclo de vida haplofásico, alterna entre fases haploides.
ou ele é diplofásico, alterna entre fases diploides, ou ele pode alternar entre N e 2N, como no caso da pórfira que a gente acabou de ver, da alga vermelha, da laminária, da uva, alterna entre N e 2N, né? Gametófito dominante normalmente é haploide, esporófito dominante geralmente é diploide, e aí é chamado de haplodiplofásico, tá? E olha só, resumindo, né, a gente tem tipos de ciclos de vida ou biociclos das macroalgas, fazendo resumidamente. Isso é uma tabela que resume tudo que eu falei até agora, com uns nomes estranhos, né? Então, as algas podem ter alternância ou não alternância. Então, a gente tem aqui, né, no extremo esquerdo, dividido em sem alternância e com alternância. Sem alternância de geração, com alternância de geração. Dentro dessa parte superior, que é sem alternância, o número de gerações é o que a gente chama de monogenético. Normalmente é um esporófito que só vai ter a fase de gametófito já na hora de produzir o gameta e que se desenvolve dentro da planta-mãe, né? E em fase nuclear, esse monogenético, esse esporófito aqui, né, ele pode ser haplofásico ou diplofásico. O organismo é aplonte, quando a meiose, e com meiose zigótica, o organismo diplonte com meiose gamética. Para quem não lembra, esse R com ponto de exclamação significa o processo da meiose. Meiose zigótica é quando a redução cromossômica, né, no número de cromossomos, ocorre na formação do zigoto. Meiose gamética, a redução cromossômica ocorre na fase do gameta. Bom, mas a grande maioria das macroalgas faz alternância de geração. Essa é a característica das macroalgas, a grande maioria faz alternância. Fazendo alternância de geração, pode ter alternância entre biontes diferentes ou parecidos ou iguais. Então, pode ter entre dois, gametófito e esporófito, de genético, ou pode ter entre três, que é no caso somente das algas vermelhas, entre gametófito, esporófito e um outro tipo de esporófito. Se tem similaridade entre formas ou não. Iso igual, hétero diferente, morfo forma. Então, se é similar, se os biontes, esses dois biontes são similares, gametófito e esporófito são iguais, similares, é isomórfico. Como eu falei no caso da uva, vocês vão chegar ali nos moles, ali no costão, e não vão saber se a uva que vocês estão lidando é um gametófito ou um esporófito, são iguais. Mas pode ser heteromórfico, forma diferente. Vocês vão chegar ali no costão e vão ver um talo, agora, nessa época do ano, talo vermelho, amarronzado, da pórfira, né? E esse tipo de talo grande, visível da pórfira, é um gametófito, tá? Então, pode ter um gametófito dominante, como pode ter o esporófito dominante. No caso da pórfira, que eu acabei de mencionar, o gametófito que é dominante. Dominante significa aquele que é grande, que aparece, que tem uma longevidade maior, por exemplo. No caso de esporófito dominante, é a laminária, por exemplo. Macrocíste, aquele talo grande, ele é um esporófito, é ele que aparece, é ele que tem um maior tempo de vida, tá? Então, nesse caso aqui, em que há alternância de geração, o organismo, ele é a espécie, tá? Haplodiplonte, ela alterna entre uma fase haploide e fase diploide, a mesma espécie, né? A meiose, ela vai ser na formação dos esporos, também pode ser na formação do zigoto ou na formação do gameta. De novo, essa tabela aqui não é para ser decorada, ela é apenas para ser entendida, visto que existe toda essa gama, né, essa variedade, essa combinação, né? Essa tabela vai ficar disponível sempre, e se a gente precisar, a gente consulta ela, tá? Ciclo de vida da uva. Já mencionei várias vezes aqui sobre a uva,
que tem talos iguais. Então, vamos começar aqui pelo esporófito, né? O talo dela, o esporófito. O esporófito é a planta que produz esporo. 2N. É um talo 2N. Esse talo aqui, as células vão crescer e vão se dividir de 2N para N, por meiose. E aí, o que acontece nessa meiose aqui, se forma os esporos. Então, a gente está vendo aqui, ó, esse círculozinho aqui está dando um aumento, um zoom, a vista microscópio. Estão acompanhando a minha setinha? Né? Peguei um pedacinho do talo e olhei aqui no microscópio. Estou vendo um monte de bolinha aqui dentro. São os esporos, né? Cada célula se transformou, então, uma célula normal se transformou num esporanjo, onde ocorre a meiose, que dá origem aos esporos N. Esses esporos aqui, essa parede celular aqui, poca, né, estoura, lança os esporos, olha aqui, esporos quadriflagelados, cada esporozinho com flagelos, 4 flagelos, parece um ETzinho aqui. Esses flagelos chamados de zoósporos, que os botânicos adoram ficar botando nome em tudo, zoósporos é porque eles se mexem, né, tem flagelos, esses esporos, e aí esse por mitose começa a se dividir e formar um outro talo. Esse outro talo formado por mitose é o gametófito. E vejam só, gametófito igual esporófito, esporófito igual gametófito, né? Biontes iguais, isomórficos. Bom, aí eu olho aqui um pedacinho desse gametófito ao microscópio. Então, um gametófito feminino e o outro gametófito masculino. Olho ao microscópio e vejo que está cada célula formando, se dividindo muito, formando, então, gametas, né? Essa célula era uma célula, ela virou um gametanjo. É a forma o gametanjo mais simples. É uma célula que começou a se dividir e formar gametas. Então, ocorreu a formação de gametas por mitose, porque esse talo já era N. Tá? Ele veio de um esporo N. Então, o talo inteiro, uma planta inteira, um adulto todo N, começou a formar os gametas, então, por mitose, porque já era N. Esses gametas são liberados na água. Aqui a gente tem gametas masculino, gameta feminino, que se fundem, fundiu, união dos gametas, aqui, ó, perdeu os flagelos, formou zigoto. Fecundação só pode dar 2N. Fecundação, N mais N, 2N, né? Matemática, né? Zigoto 2N, que vai se dividir por mitoses e formar de novo um talo esporófito. Pronto, fechou o ciclo. Simples, né? Não é simples, não. Bem, passa. Isso aqui pode passar uma uva que tem um ciclo de vida muito curto. Se fechar direitinho, assim, né? Pode ter passado 2 meses ou alguns meses. Né? Então, esquema de ciclo de vida aplonte de uva, uma alga verde membranosa. Né? Então, ciclo aplonte de plonte, onde os gametas surgem por diferenciação celular e por mitose. E a meiose vai ocorrer na formação dos esporos. Como a meiose ela ocorre na formação dos esporos, aqui, ó, meiose, a gente chama de meiose espórica. E aqui está um tipo de ciclo de vida de uma alga vermelha. E aqui nessa alga vermelha, nossa, é bem diferente. Tá? A gente tem uma fase diferente da outra fase. Tá? Então, a gente tem aqui um adulto, fase adulta, gametófito. Essa alga se chama Asparagopsis armata, é uma originária da Austrália e que já invadiu muitos locais no mundo. Inclusive, temos aqui no Brasil, né? Ela é muito bonita, mas é uma espécie invasora. Então, é uma alga vermelha que se chama Asparagopsis armata, quando se instala, forma assim, manchas grandes, monoespecíficas, né? Formada só dela, até exclui outras espécies, e ela tem aquele tipo de talo pseudoparenquimatoso, né? Complexo por dentro. Esses ganchos aqui, inclusive, elas se agarram em qualquer lugar,
né, em qualquer coisa, se mergulha dentro, se entra na água, elas se agarram, né, na roupa, assim, né, para facilitar a propagação dela. Então, ela é um gametófito, essa fase aqui, essa alga toda bem ramificada, bonita, é um gametófito, tem um gametófito masculino e tem um gametófito feminino, tem talos distintos, né? Quer dizer, eles são iguais, mas são talo que produz os espermatângios, que produz células masculinas, e o talo que produz células femininas. E aí a gente pega aqui um filamentozinho, né? Nesse quadradinho aqui, a gente pega um filamento da ponta, faz um aumento no microscópio e olha, e vê que tem aqui um gametângio masculino, uma célula diferenciada, que vai produzir, então, os espermáceos. Espermáceos é porque não tem flagelo, as algas vermelhas não têm flagelo. Esse espermáceo vai ir ao encontro, vai procurar, quimicamente vai ser atraído pelo gametângio feminino. E aí a gente vê aqui, ó, quadradinho, faz um aumento, gametângio feminino tem uma forma diferente, tá? O gametângio feminino é como se fosse um saquinho, um frutinho, tem uma célula lá dentro, né? Uma oosfera, com um filamento que vai atrair, olha aqui as espermáceas grudadinhas nesse filamento para ajudar a encontrar a oosfera aqui dentro, onde vai ocorrer a fecundação. Seguindo a nossa setinha, ocorre a fecundação e a formação do zigoto. E aí essa estrutura aqui dentro das macroalgas vermelhas, embora pequenininha, ela é um pouco mais complexa, começa a ocorrer várias divisões aqui. O zigoto é 2N, mas começa a ocorrer várias divisões. Tem outras células auxiliares que não faziam parte desse zigoto, mas que faz parte da planta-mãe, começa a se dividir, né? Como se a planta ficasse grávida, tá? Ocorre transformações aqui dentro, tá? Essa planta aqui vai formar uma outra fase aqui dentro dela mesma, agarrada à planta-mãe. As células começam a se dividir, olha só, e forma o carposporófito, que é uma outra fase, um tipo de esporófito, um tipo que vai dar esporos, só que ela fica agarrada à planta-mãe. E esse carposporófito aqui, dentro desse cistocarpo, como um cisto na planta-mãe, ele é 2N. Ele vai liberar células, que são esporos, tá? E por que eles são liberados aqui? Ele tem um nome, como eu disse, os botânicos adoram botar nomes, então eu também tive muita dificuldade de decorar, nunca decorei esses nomes, eu aprendi, né? E no uso, libera esses esporos, que são os carpósporos 2N, que vão produzir, então, cada um desses esporos vão produzir um tipo de talo diferente. Olha só, outro tetrasporófito, um esporófito diferente da outra, aquela planta gametófito. Falkenberg, rufulanosa, pensavam que era uma outra espécie, mas não é, é simplesmente uma outra fase da mesma espécie Asparagopsis armata, tá? E aí é um tipo de esporófito que vai produzir esporos por meiose, tá? Porque por fecundação aqui, né, formou o carposporófito 2N, carpósporos 2N, que vai produzir essa planta 2N, por meiose vai então formar outro tipo de esporo. Esses outros tipos de esporos vão se desenvolver e voltar a se desenvolver em gametófitos, masculino ou feminino, e fecha o ciclo. Complicado? Parece complicado, né? Imagina se essa planta aqui, ela faz tudo isso, tá? Entre gametófito e esporófito, sendo que tem um outro tipo de esporófito aqui no meio, que cresce agarrado à planta-mãe, é como que a planta-mãe ficasse gravidinha. São dois biontes, dois biontes diferentes. Tá? Então, aqui é o ciclo de vida de Asparagopsis armata, uma alga vermelha, é um tipo de ciclo trigenético, são 3 gerações, heteromórfico, hétero diferente, né? Porque tem fases, olha aqui, diferentes. Essas fases têm uma morfologia talo diferente. Haplodiplôntico, né? Varia entre 2N e N.
O gametófito normalmente é dominante, é o que vive mais no meio, mas a gente encontra também esse tipo aqui, né? E a meiose, ela ocorre na formação do esporo, meiose espórica. Mudando o exemplo, né, o ciclo de vida de fucus, que é uma alga parda. A gente deu um exemplo de alga verde, um exemplo de alga vermelha, e agora um exemplo de alga parda. No caso de alga parda, fucus, que tem um ciclo de vida parecido com o nosso sargasso, que ocorre na costa brasileira, onde o ciclo de vida ele vai ser monogenético, tá? Ele não vai ter alternância de geração entre gametófito e esporófito. Essa alga vai produzir estruturas reprodutivas que vão produzir gametas, né? Gametófitos masculinos e femininos vão produzir gametas com septáculo mostrando a formação de gametas femininos, aqui a osfera, e os gametas masculinos, né? Os gametas masculinos vão ser liberados no ambiente e vão fecundar a osfera. Algumas dessas plantas, os gametas vão ser atraídos para dentro e fecundar internamente, mas existem plantas em que a fecundação é externa, então varia de espécie para espécie também. Forma o zigoto, e o zigoto forma de novo a planta adulta. Então, não tem alternância de geração. Esse ciclo aqui que vocês estão vendo, né? Esse monte de esqueminhas aqui é o esquema dos órgãos reprodutivos e da liberação, né, de células reprodutivas, de gametas e fecundação. Não tem um outro tipo de talo, tá? Monogenético. Já uma outra alga parda, como, por exemplo, a laminária e também a macrocistes, que são da ordem Laminariales, as kelps, tem um ciclo de vida digenético e bem heteromórfico. A gente tem, como eu já tinha mencionado, a planta adulta, né, uma laminária que vai produzir esporos, que vai ter esporângio, que vai produzir esporos. Esses esporos aqui, eles são flagelados, que vão se desenvolver, vão cair lá no fundo, no substrato. Cada um desses esporos vão se desenvolver em uma plantinha pequenininha, que é um gametófito. Tem esporo que vai se desenvolver em gametófito feminino e tem esporo que vai se desenvolver em gametófito masculino, e eles são diferenciados, tá? Olha só, é um gametófito masculino aqui, está sendo representado por uns filamentos praticamente quase microscópicos. Vão produzir o esperma, que vão procurar o gametófito feminino fecundar, zigoto, e esse zigoto vai se desenvolver na planta grande que a gente vê, a laminária. E essa parte aqui sexuada, ela é diminuta, a gente quase não vê no ambiente. E por isso também a gente não vê quando ela sofre, né, por alguma condição ambiental. Por exemplo, aumento de temperatura, né, aquecimento dos oceanos, está aumentando a temperatura, por exemplo, as médias ou as mínimas de inverno. E isso afeta a reprodução desses gametófitos, porque esses gametófitos vão ter, além da tolerância, vão ter uma temperatura específica de reprodução. E eles vivem pouquinho, eles vivem poucas semanas ou poucos meses. E se não tiver a temperatura ideal para reprodução naquele tempo, eles não vão se reproduzir. Significa que não vai lançar uma próxima geração. E às vezes, então, a gente vê esses impactos ocorrendo ou redução de populações de macroalgas e a gente não consegue visualmente, ou aparentemente, identificar. Simplesmente uma geração inteira não nasce naquele ano por causa de alguma alteração na condição ambiental, que pode ter sido uma elevação da temperatura naquele inverno, né? Então, é algo que a gente agora está se atentando, né, que antes não se atentava, para a fisiologia e ecologia dessa fase escondida, né, ou pequena aqui das algas, nesse caso aqui, desses gametófitos que não são aparentes no campo. Tá? Então, ciclo de vida de laminária digenético,
duas gerações, heteromórfico, diferentes. Haplodiplofásico é porque tem fase N e 2N. O esporófito é que é dominante, que a gente vê, e a meiose ocorre na formação dos esporos, meiose. Esse filmezinho aqui, eu vou diminuir o som desse filme. A gente está vendo aqui, então, o fundo do mar, com vai mostrar algumas algas, macroalgas, vai mostrar algumas microalgas também. Olha que linda, essa é uma macroalga, na verdade, vermelha, tá? Com crescimento apical, né? Algumas algas pardas, como padina, né? Esses lequezinhos aqui no fundo, essas outras filamentosas. Aqui um fundo já bem profundo no Atlântico, que mostra aqui, no fundo aqui, essa parte rosa, né? São bancos de algas calcárias, né? Que a gente chama de rodolitos, que cobrem o fundo marinho, né? São algas vermelhas, e por cima dessas algas vermelhas, desses bancos, tem essas pardas aqui, que pode ser uma espécie de laminária. É muito comum, por exemplo, no litoral, ali na região da Ressurgência, de Cabo Frio, do Espírito Santo, fundos de algas calcárias rosadas, que são chamadas de rodolitos, porque parecem pedras, e por cima desses rodolitos crescem outras algas. É isso que a gente está vendo aqui. Aqui é bem profundo, já no limite da zona fótica para essas algas, tá? Até um ambiente aqui onde não, aqui tem um ROV, né, andando, onde não ocorrem algas devido à luminosidade. Aqui estão vendo a luz artificial desse equipamento varrendo o fundo, tá? Na próxima aqui, a gente está vendo algumas, tem microalgas, mas a gente está vendo aqui o filamento. Aqui vai aparecer algumas microalgas, como diatomáceas, e olha só, essa alga aqui é linda, maravilhosa, né? Aqui tem algas pardas, mas essa alga verde, particularmente, ela se chama acetabulária, tá? Ela ocorre muito em ambientes, principalmente em ambientes tropicais, mas cada um desse filamento, um filamentozinho aqui, que tem esse guarda-chuvazinho na borda, é um talo, uma alga, e esse filamento é como se fosse uma célula, é aquele tipo de talo cenocítico, sifonado, não tem divisão celular dentro. Isso tudo é como se fosse uma célula gigante, ela é macroscópica, a gente enxerga, é uma coisinha pequenininha assim, de poucos milímetros, poucos centímetros. E esse guarda-chuvinha, que é a parte sexuada dessa alga, é aqui onde vão ter os gametas. Essas algas que têm crescimento cenocítico, normalmente só tem a fase, só se reproduzem sexuadamente. Então, nesse guarda-chuvinha, tem células, cada uma dessas células são esporângios, são saquinhos gametângios que formam gametas. Toda ela é um tubo, que é uma célula só, né? Acetabulária. Aqui a gente está vendo, então, macrocistes, né? Aí já são as florestas de macrocistes vão dominar ao longo da costa do Pacífico, né? Desde lá em cima, desde do norte ali dos Estados Unidos, do Canadá, desce ali pelos Estados Unidos, as florestas da Califórnia, Novo México, pula ali um pouco na zona equatorial e continua aqui no Peru, no Chile, faz o contorno ali da América do Sul, lá embaixo, e vão ter florestas densas dessa mesma espécie na região do Estreito de Magalhães e na Patagônia. Então, também do lado do Atlântico, só que lá embaixo, na Patagônia. Essas bolinhas aqui são os pneumatocistos, que deixam esse talo bem esticadinho, né? E, lembrando, elas são laminárias. Que elas são? Alguém pode me dizer se essa fase aí, que a gente está vendo, esse talo gigante, é um esporófito ou um gametófito? Foram embora? Não tô Não, a vendo. gente está aqui. Tá, é um esporófito ou um gametófito? Acho que gametófito.
É um chute? Não, quase, tá mais para chute. Lembra que nós Eu ia, mostramos... eu ia chutar ao contrário, chutar Ah, você está ao prófito. contrário. Lembra É, do ciclo de vida que nós vimos antes? 50-50. Nós não vimos ciclos de vida? Vimos, né? Aí eu disse Vimos. que um ciclo de vida em que o esporófito é que era aparente. A laminária, a macrociste, isso aqui é um esporófito, tá? Ela vai produzir esporos. Ó, eu ia acertar. Então, a fase gametofítica dela é aquela que eu falei que é aquela coisa diminuta lá no fundo que ninguém vê e não dá importância. Só que essa alga depende dessa fase gametofítica e esporofítica para manter as gerações futuras. Ela não vive somente do esporófito e não vive somente do gametófito. Ela precisa completar a fase, tem que ser certinha entre gametófito e esporófito. Então, quando alguma coisa acontece lá no inverno, aumenta um pouquinho a temperatura, o gametófito às vezes não funciona bem, não produz gametas ou não há fecundação, a próxima geração perde, fica faltando, tá? Então, é algo que tem acontecido, já tem sido, já tem ocorrido. Também é algo que também são bancos que também sofrem, às vezes, em anos El Niño, que tem muitas chuvas no outro lado lá do Pacífico, muita turbidez na água, muitas tempestades, aumento de temperatura, né? São algas de águas frias e que acabam sofrendo com algumas variações climáticas. Tem outras perturbações também. Aqui, olha, a gente está vendo aqui lá embaixo, né? Aqui agarrado é o grampo, o opressor, aqui que se chama de hold fast, muito firme para essa alga resistir às correntes. Olha aqui, ó, os pneumatocistos, os aerocistos aqui, né? Flutuadores. Aqui um fundo, né? Um drop, né? Para um fundo marinho, onde a gente vê aqui algas vermelhas e algas pardas. A gente vai ver algumas... tem até fanerógamas aqui misturadas. A gente vai ver aqui banco de acetabulária, aquela que tem talo cenocítico. E aqui nós estamos vendo a limeda, é uma alga verde, tá? Aqui tem fundos de algas rosadas, né? Calcárias. Mas essa alga aqui flutuante, aqui é a limeda, ela tem uma certa impregnação de carbonato de cálcio e é alga cenocítica. Códium, cenocítico também. Aqui a alga parda dictiota. Algumas algas pardas. Então, no fundo marinho, né, as comunidades vivem mix. A gente está estudando algas separadamente, verdes, pardas e vermelhas, estudando, mas no ambiente marinho elas vivem todas juntas em comunidade. Olha só que linda. Isso aqui é uma padina, que é uma alga parda, que tem essa formação aqui de leque, tem essas linhas concêntricas, né? Nessas linhas concêntricas aqui tem impregnação de carbonato de cálcio, umas algas vermelhas, vejam que todas têm uma certa meleca, mucilagem no entorno, que a grande parte das algas vermelhas e pardas produzem mucilagem extracelular, né? Algas vermelhas, né? E essas mucilagens elas acabam sendo passadas para fora do talo e deixa aquela textura, né, mucilaginosa, grudenta nas algas. As algas pardas produzem alginato, as algas vermelhas produzem agar e carragena. Que Peissonelia, uma alga vermelha que cresce prostrada no fundo, que tem essa aparência de como se fosse um cogumelo orelha de pau, né? Ela não tem um talo ereto, ela tem um talo prostrado e mais rígido, né? Então, algas vermelhas.
né? Um fundo misto aqui com algas pardas, com animais. Ah, essa alga aqui é linda, tá? É uma alga coralinalis, da ordem coralinalis, do gênero coralina, e ela tem uma impregnação de carbonato de cálcio nas células bastante intensa, e a gente tem essa formação aqui de genículos e intergenículos, ou seja, partes que são bem carbonatadas, calcárias, e uma partezinha aqui pequena, não calcária, que permite essa articulação, por isso elas são chamadas de calcárias articuladas, né? Se vocês, aqui não aparece tanto, mas com a movimentação da alga, da água, né? Essas partes não calcificadas permitem essa articulação e permitem que a alga cresça através dessas partes. Aqui é uma alga calcária já incrustante, né? Tem alguns gêneros, talvez seja Litophyllum. As algas calcárias incrustantes têm um papel importante. Aqui, de novo, a Alimeda, né? Uma mistura aparecendo essas moedinhas. Fundos de algas calcárias. Essa última célula são células bem novinhas, né? É o crescimento apical. Então, a gente está vendo aqui o filamento, vê as células. Aqui. En las algas pluricelulares, las esporas se forman dentro de unas estructuras. Então, a gente está vendo aqui os esporos, esporângios de macroalgas. Llamadas esporangios. Olha só que lindo. Isso são esporângios de algas vermelhas, do tipo, algumas algas são, como por exemplo, Gelidium, que ocorre no nosso, muito comum na nossa costa, e esses saquinhos, essas pontinhas são esporângios, com esporos ali dentro. Esporângios. En las algas rojas se puede ver que las esporas procedentes de la meiosis quedan en grupos de 4 dentro de los esporangios. Por eso se las llama tetrásporas. Olha só, essa bola aqui vermelha, né, é um tetrasporângio. A gente está vendo 1, 2, 3 e a outra célula atrás, 4 esporos, por isso são chamados de tetras, por isso essa estrutura chama tetrasporângio. Tetrasporângio, 1, 2, 3, 4 células, também de algas vermelhas. Tetrasporângio. Una vez liberadas al medio y según las especies, las esporas pueden desarrollarse formando algas unicelulares haploides o nuevos talos que también tienen células haploides. Son los gametófitos, que producirán las células reproductivas. Então, o que ele está falando aqui, né? O que ela está falando, esses esporos vão ser lançados, como eu mencionei antes no ciclo de vida, os esporos são lançados na água e vão se desenvolver nos gametófitos. Um esporo, se encontra um ambiente bom, consegue se desenvolver, crescer, vai dar uma planta gametofítica, gametófito, que vai produzir gametas. E lá vamos nós, os gametófitos que vão produzir os gametas. A gente está vendo aqui a Alimeda, alga verde. Hay dos tipos de gametófitos, los masculinos que forman espermáceos y los femeninos, donde se originan los oogonios o gametos femeninos. E olha só que fantástico, né? Essa Alimeda, que é um talo cenocítico, né? Praticamente não há células aqui dentro, é uma grande célula, né? Mas são vários filamentos acelulares, sem parede celular, com impregnação de carbonato de cálcio, formando essas moedinhas e articulação. E essas extremidades bem verdinhas, esses filamentos verdinhos na borda, são as estruturas reprodutivas, são os gametófitos, que vão produzir gametas dessa alga. Isso. Son unas estructuras similares a pelos de color verde que hay alrededor de las láminas redondeadas del talo del alga. En el caso de las algas unicelulares, los gametos se forman dentro de la célula, mientras que en las algas pluricelulares se pueden formar en estructuras especiales, los gametangios.
Tem o gametângio masculino, uma alga filamentosa, e o gametângio feminino. Aqui no gametângio feminino a gente está vendo células. Se puede ver como un oogonio está emitiendo una prolongación, la tricógina, que tiene como función captar la célula masculina. Então, o que ele está falando? Que a gente tem um gametângio feminino com várias células, e essa célula mais comprida aqui, a gente está vendo aqui o núcleo do ovo, e esse filamento aqui seria o tricógeno. Nesse tricógeno aqui, o gameta masculino ele vai ser atraído das algas vermelhas, é o espermácio, que não tem flagelo, ele vai ser atraído quimicamente, guiar o espermácio a encontrar o núcleo aqui da oosfera para fecundar. Masculina para facilitar la fecundación. Aquí se observa cómo el extremo de la tricógina ya se ha unido a un espermacio o célula reproductora masculina. Tras la fecundación se produce el cigoto, que tiene una doble dotación cromosómica, es decir, es diploide. Esta célula, por mitosis, dará nuevos individuos también diploides, son los esporófitos. Uma mistura de algas pardas e Un proceso vermelhas nesse fundo. característico de muchas algas rojas es que después de la fecundación, el cigoto no se desprende para desarrollar otro talo, sino que, unido al gametófito, comienza a dividirse por mitosis y crea pequeñas estructuras de células diploides. Bom, então aqui está falando do que eu mencionei antes no ciclo de vida das algas vermelhas, que após a fecundação começa a se dividir aqui internamente e essa estrutura não se desprende da planta-mãe, mas forma então aqui dentro o carposporófito, que é um tipo de esporófito que se desenvolve dentro aqui da planta-mãe. Sino que, unido al gametófito, comienza a dividirse por mitosis y crea pequeñas estructuras de células diploides. Olha ali Se o trata de carposporófito. carposporófitos que viven a expensas del gametófito haploide. Aquí se formarán esporas diploides que cuando se desprendan y germinen formarán los verdaderos esporófitos. Então aqui a gente está vendo, olha só, que maravilha. Essa é uma imagem muito rara, gente. É uma imagem muito rara. A gente está vendo aqui os carpósporos. Está dentro da planta-mãe, dentro do filamento do gametófito, se desenvolveu, o zigoto se dividiu e formou o carposporófito e formando esses carpósporos, que são esporos especiais, então, que vão ser lançados no ambiente. Cada um desse carpósporo vai voltar a desenvolver num outro tipo de esporófito. De esta manera se cierra el ciclo, en el que hay una generación diploide, el esporófito, seguida de una haploide, el gametófito. Vai estar lá disponível, né, para vocês poderem ver. Está em espanhol, então já um pouco mais menos complicado, né, do que o inglês, mas é possível colocar legendas em português, mas acho que o espanhol está bem facinho de entender, né? Vocês podem ver novamente sem a minha interrupção, sem a minha voz. Então, eu espero que tenham aproveitado um pouco a aula de hoje, né? Vou deixar alguns exercícios lá em relação a ciclos de vida. Esse vídeo também vai fazer parte da atividade, né? E, na verdade, tem outros vídeos bem interessantes que mostram, né, o manuseio, coleta, manuseio de algas e o ciclo de vida de algumas das espécies. Bom resto de semana para vocês e obrigado pela participação. Obrigada, professora. Bom resto de semana. mais. Tchauzinho. Tchau. Obrigada, professora. Bom final de semana. Bom final de semana.